Como alimentamos nossa fé? Lá em Romanos 10:17 tem a resposta dessa pergunta, onde diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Todos nós queremos ter fé. Se eu perguntar para você se você quer ter fé, com certeza você vai falar que sim. Todos nós queremos ter a fé que é descrita na palavra de Deus como uma fé que move montanhas, a fé que cura, a fé que restaura. Só que querer não é poder. Por que eu falo isso? Porque o versículo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Embora todos nós queremos ter fé, nós precisamos ter atitudes para alimentarmos a nossa fé. O texto diz que a forma mais eficaz de alimentarmos a nossa fé é através da palavra de Cristo, através da Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso maior alimento da nossa fé. A Bíblia, ela alimenta a nossa fé. Logo, se nós nos alimentamos pouco da palavra de Deus, da Bíblia, a gente vai ter uma fé fraca. Se nós nos alimentarmos a cada uma semana com a palavra de Deus, nós não teremos fé nenhuma. Então, assim, se você quiser, se nós queremos ter uma fé forte na palavra, nós precisamos ler e meditar na Bíblia, porque ela é a palavra de Cristo. Toda vez que nós lemos a palavra de Cristo, nós vamos nos alimentando, vamos alimentando a nossa fé. Se nós deixamos de ler, a nossa fé vai ficando fraca, a ponto de morrer. E a Bíblia, ela nos enche de fé, por quê? Porque ela tem histórias que nos fazem ter mais fé. A Bíblia tem histórias de personagens que nos inspiram a ter mais fé. A Bíblia, ela nos mostra como devemos seguir para ter mais fé. A Bíblia é o nosso manual de prática, de fé e prática. E é o nosso maior alimento da fé. E além da Bíblia, nós temos algumas outras fontes secundárias de alimento para a nossa fé. Eu poderia citar algumas aqui, como por exemplo, você ouvir pregações, né, na igreja, na internet. Você pode alimentar a sua fé ouvindo louvores, músicas. Você pode alimentar a sua fé estando com pessoas que têm fé, estando com pessoas que têm experiências, ouvindo testemunhos de pessoas, lendo livros cristãos que ajudam a alimentar a sua e a minha fé. Note que eu falei que essas fontes são fontes secundárias de alimento. O principal é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor alimento para a nossa fé. A palavra de Deus é como se fosse o nosso arroz, feijão e o bifinho ali que nós comemos, né, todo dia. E as fontes secundárias ali são tudo isso que eu falei, pregações, testemunhos, são fontes secundárias. São aquele algo a mais. É um churrasquinho, né? Trazendo para a comida, é um churrasquinho, é uma macarronada. São coisas que são secundárias em nosso alimento normal. E na palavra de Deus, as coisas secundárias são pregações, tudo isso que eu citei. Por isso, alimente a sua fé. Alimente a sua fé lendo a Bíblia todos os dias. Crie momentos para você ler a palavra de Deus. Use as fontes secundárias que eu falei para alimentar a sua fé. Assim, a sua fé irá crescer dia após dia. Deus abençoe. Um abraço.